Aconteceu. No dia de hoje, a própria Globo News decidiu que ela deu razão ao nosso capitão acerca do dia 8/1, deixando Barba, é claro, chateado. Se já não bastasse isso, também tivemos a Janja sendo desmascarada acerca de todas as viagens que ela fez ao vivo e sendo questionada sobre essa situação, e ela não gostou, e a resposta que ela deu para a repórter fez a repórter dizer: "Eu acho melhor a senhora baixar o tom, senão eu irei revelar o seu passado." Já o Ratinho parou o seu programa, calou Barba e o clima esquentou com ele falando: "Se é pra ser assim, é melhor você ir embora." Você vai ver tudo isso e muito mais. Até mesmo os sindicatos que dizem que teve essa situação do INSS falaram que se eles caírem, o Barba vai cair junto. Pessoal, vamos dar início agora aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente que você deixe agora o seu like, se inscreva no canal e comenta daí de onde é que você está nos assistindo. Apenas uma breve enquete muito rapidinho, e eu me orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o nosso capitão. Se você também se orgulha, comenta: "Eu tenho orgulho do capitão", ou apenas digita 22. Simbora. Orçamento secreto do Barba com dinheiro do SUS tem odor de mensalão, disse o Cláudio Humberto, jornalista. Olha só como é que eles estão largando a mão do Barba, tá? Risco fiscal poderá evoluir para crise tipo a de 2015. Quem lembra aí? Na época da estocadora de vento, vulgo Dilma Rousseff. Gleisi Hoffmann diz que CPMI pode atrasar ressarcimento de lesados por descontos indevidos em aposentadoria. É brincadeira. Quer dizer que agora, né, um lance para você poder ficar por dentro de toda a situação pode lesar o pessoal. Esse pessoal é engraçado, né? Mas, pessoal, como eu disse, vamos para o conteúdo principal. E você sabe que essa é enrolação. Olha o que disse o Gabriel ao vivo, hein? Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. Que o Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele disse. Eita, pai, da Globo News ao vivo, Gabeira dizendo isso. Valeu, Gabeirinha. E olha o Demétrio. Bolsonaro foi tornado inelegível sem ser condenado por nenhum tribunal normal. Ele foi condenado apenas pela Justiça Eleitoral, ele não foi condenado por nenhum tribunal normal. A Justiça Eleitoral decidiu que ele não pode ser mais eleito para nada, independente do seu julgamento. Lula tinha se tornado inelegível. A soberania popular no Brasil vai dando lugar à soberania de 6 juízes. Esses caras aí que ninguém sabe o nome. Eita, rapaz. Tô falando pra você que a Globo tá largando mão. Olha isso aqui. Mas, pô, você viu quantas viagens que a Janja já fez, cara? Já foi pra Dubai, já foi pra China, tinha que ir pra Índia, que lá a vaca é sagrada, mas... E você já reparou que cada viagem que o Lula faz, ela vai uma semana antes no avião da FAB? Vai no avião da FAB sozinha, caralho. Será que ela tá querendo criar relações internacionais? Ela tá viajando tanto que daqui a pouco vai nascer um filho do Lula. E daí pela primeira vez eu vou acreditar quando ele falar: "Não é meu, é de um amigo." Pra quem não sabe a referência do Diogo Portugal, é que tudo que o Barba fala que acontece com ele, ele não sabia. O INSS está avisando as vítimas da gatunagem, os nossos velhinhos, porque foram descontados valores nas aposentadorias. Porém, caberá ao aposentado dizer se ele autorizou ou não o desconto para as entidades. O meu raciocínio é muito simples. Se não foi preciso informar para roubar, também não devia ser necessário informar para devolver. Olha, concordo 100%. É muita cara de pau. As autoridades deveriam cobrar essas informações das associações que fizeram a roubalheira, meter todo mundo na cadeia e não jogar a responsabilidade da comprovação pros coitados dos aposentados, pô. Imagina a minha mãe, vamos pela minha mãe, que não tem acesso à internet, que tá muito velhinha, que não tem a facilidade de manejar um aplicativo. Coitado dos velhinhos, nem sabe o que é um aplicativo. Quer dizer, é muito fácil ficar atrás de uma mesa com ar-condicionado, ditando regra, cambada de vagabundos. O dinheiro foi roubado. Foi roubado de gente que precisa. E o governo tem a obrigação de devolver sem burocracia. E dessa vez a corda não pode arrebentar do lado mais fraco. É isso aí. Não pode. Não pegaram dinheiro de qualquer um, não. Pegaram dinheiro de coitadinhos. E eu não vejo ninguém pra cadeia.
Eu mesmo liguei na cadeia! É, rapaz, Ratinho perdeu a linha ali, mas é claro que foi por um bom motivo. Você concorda? Comenta aí, parabéns, Ratinho. Às vezes a gente fala assim, poxa, ninguém fala nada, ninguém nos ajuda, ninguém diz, né? Mas nós vemos o Ratinho fazer isso, então devemos elogiar. Agora, olha isso aqui, cara, que os sindicatos estão querendo entregar o Barba caso aconteça algo com eles. Olha aí. Vários assuntos importantes, mas para começar, de acordo com informações exclusivas da Jovem Pan, que foram obtidas pelo repórter Bruno Pinheiro. Olha só, presta atenção, hein? De Brasília, fontes ligadas a sindicatos envolvidas nos descontos ilegais do INSS já avaliam fazer uma espécie de delação premiada sobre esse esquema. De acordo com o auxiliar de uma dessas entidades que estão sendo investigadas, o crescimento das fraudes nos últimos anos só foi possível com a ajuda de parlamentares do Congresso. Eita, rapaz, de parlamentares do Congresso. E tem parlamentares que não assinaram a CPMI, os parlamentares apoiados pelo Barba. E possibilitaram contatos importantes dentro do governo e também em instituições bancárias. Com a imagem desgastada nas últimas semanas, os investigados afirmam que não pretendem ficar em silêncio por muito tempo. Principalmente se uma CPI ou CPMI for instalada, elevando o desconforto de alguns deles. Questionados sobre quem seriam os políticos envolvidos, auxiliares desses sindicatos citam que tanto parlamentares da base governista quanto da oposição estariam fazendo parte desse esquema que desviou mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Depois descobriu-se que o número é muito maior, né? É muito maior. Randolfo Rodrigues decidiu defender o nosso capitão ao vivo na Globo. Olha isso aqui, ó. O Randolfo é testemunha de que o Bolsonaro não tentou dar golpe de Estado. Você quer saber como? Porque esse rascunho de suposta minuta de estado de sítio, para ser iniciado, Randolfo, o presidente tinha convocado o Conselho da República. Sabe quem faz parte do Conselho da República? Presidente do Senado, da Câmara, líder da oposição. Randolfo, você foi chamado por algum Conselho da República para tratar de estado de sítio? Claro que não. Então, assim, não, olha só para concluir, porque é óbvio que se houve essa discussão toda, foi exatamente porque o Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, ele, ao analisar um recurso do PL, dando ali indícios de algo que poderia ter acontecido no processo eleitoral, ao invés de ele proceder a investigar, porque na cabeça de qualquer pessoa normal, Randolfo, é o maior interessado em investigar possíveis fraudes na eleição, o próprio TSE. Ele simplesmente nega, mete a multa de 22 milhões de reais e ficando pensando, olha, qual é o próximo passo? Caçar o registro do PL? Aí que se houve uma discussão sobre isso, como o presidente Bolsonaro já falou, e simplesmente nada andou pra frente, porque viu que não tinha amparo legal. Isso não é tentativa de golpe. Vamos combinar, Flávio, uma coisa. Quem quer dar golpe de Estado não utiliza os instrumentos que estão na Constituição. Exatamente. Obrigado, Randolfo. O Conselho da República, para dar golpe de Estado, não precisaria chamar o Conselho da República de convocar o Conselho de Defesa Nacional, porque a ideia é exatamente subverter. Mas ele está sendo acusado por isso, Randolfo, entendeu a lógica? Se ele está sendo acusado por isso, e você acabou de falar que quem quer dar um golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Temos uma concordância hoje no debate. Não, temos uma concordância que é exatamente... O Randolfo perdeu ali o fio da meada, né? Não teve mais o que ele dizer. Foi basicamente isso, né? Nós conseguimos ver aqui que ele ficou um pouco, né, assim, sem saber o que dizer, né? Agora olha isso aqui. Parece brincadeira, né? Luxo no Brasil, mais lixo nos Estados Unidos. Eu tô aqui novamente no lixão de carro nos Estados Unidos. Então vem comigo. Esse aqui é o sonho da maioria da molecada no Brasil, né? Golfão. Caraca, o Golfão TSI, lindo. Aqui é o TSI, 2020. E o preço? Olha aqui, gente. Que nave por 7.650. Molecada sonha com desse no automático Brasil, né? Olha isso aqui, gente. A maioria hoje dos brasileiros não tem acesso a esse carro, é triste dizer, né? E aqui ele tá disponível assim, ó. Chevrolet Cruze. Isso aqui é uma nave no Brasil. Você não vai acreditar o preço. Olha só esse painel. Nossa, top, hein? Vai, senta pra você não cair. 2.950. Pra cair o cu da bunda. Que isso, 2.900, uns 15 mil reais. Tá 5 mil, o dólar tá 5 mil. Tá 5 reais e uns quebrados. Bota aí, no máximo 17 mil reais. Né? O carro mais seguro do mundo, Volvo XC60. Isso aqui é uma nave, viu? Nossa, que lindo esse aqui, hein? Olha isso. No Brasil é luxo, né? Não dá pra acreditar. 4.650. Pelo amor de Deus, olha que coisa linda, velho. Jetta 2018. Olha isso. Um jetão, rapaz. Isso aqui, velho. 5.250. Nossa, esse tá zero, velho. Novo. A porta tá até durinha pra abrir. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus do céu. Olha só esse Passat 2015. Eu nunca vi um Passat a diesel. É a diesel, gente. Por 5.650. E olha a interna desse carro, bebê. Vem comigo, olha aqui. Olha esse interior, que coisa linda, meu. Que isso, lindão. Muito demais, né? Branquinho. Olha só, cara, surreal, né? Aqui, o carro mais barato do Brasil é acho que é um Fiat Mobi, né? Tá na faixa de 78 mil, aproximadamente. Pouco mais ou um pouco menos que isso aí, mas mais de 70, né? Um carro ali... Caraca, rapaz, a diferença é surreal, né? Olha isso aqui. Parabéns, eu quero 50. Pra comemoração da moto não,
Fala, me dá 50. Não tem. Você tem, não você tem. vai me dar. Deixa eu ver. Você... Cadê o tesouro? Você Me dá viu? 50, me dá. Não passa, tenho, não passa. tenho 50, não tenho vai 50. Vai pra lá que eu vou pegar 50. Você tem. Vai me dar. Ó, o motoca ali tem, ó, 50. Não, quero aqui. Tá de moto nova. Parabéns, me dá. Pode ir pra lá. Vai me dar. Ó o trânsito, ó o trânsito. Pode ir pra lá que eu vou pegar 50. Passa aqui. Passa. Tá de moto nova, glória a Deus. Passa logo. Desenrola, bate, joga de lado. Você tem dinheiro. Aqui, agora vai embora. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. O que vocês acharam dessa situação aí? Inusitada, né? Ela liberou a chave depois que o cara fez um pix ali, né, mano? Que isso, cara? Surreal, cara, surreal. Olha isso aqui. Vê como é que funciona na Receita Federal. Porque na Receita Federal as coisas funcionam. Se tem que restituir, eles sabem como restituir. Se tem que procurar a pessoa para pagar, eles sabem como achar. Por que o INSS não consegue? Eu tô sendo irônica aqui, é claro, mas o imposto de renda pra gente funciona. Sabem onde nos achar, sabem onde a gente tá, onde a gente foi. O leão vem com força, o leão. Lá ele. Foi que a gente comeu. Aí no INSS, o coitado do aposentado tem que ir lá, tem que descobrir a conta Gov, tem que transformar em prata ou ouro, tem que vincular a conta do banco, tem que dar 4 pulinhos, tem que assobiar pra mostrar que não teve aquele pedido de... Pois é. A diferença das coisas aqui é surreal, né? A diferença das coisas aqui, você olha assim, você analisa, às vezes você fica incrédulo das situações. Agora, o novo ministro da Previdência, do Barba, trocou farpas com o Moro, olha aí. Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lula para defendê-lo. Mas se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência, expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro. Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como Vossa secretário. Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo. Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. É um depoimento. Caraca, que isso, bate-boca, né, cara? É o que resta, não tem jeito. É fazer esse tipo de coisa aí. É o que geralmente, né, costuma meio que dar certo pra eles aqui, tá? Vamos agora colocar isso daqui, editor. Eu testei comprar $10 de Bitcoin todos os dias, ao mesmo tempo que eu colocava R$10 na caixinha do Nubank. No primeiro dia eu comprei $10 de Bitcoin com ele a $99 mil e coloquei os R$10 na caixinha. Continuei fazendo isso dia após dia. No quinto dia o Bitcoin estava a $87 mil e eu estava com quase 7% de prejuízo. Enquanto isso na caixinha tinha R$50 e já tinha rendido 3 centavos. Após 15 dias o Bitcoin estava em $80 mil e eu estava com 8% de prejuízo. Enquanto isso na caixinha estava com R$150 que eu coloquei e já tinha rendido 26 centavos. E por fim, após os 30 dias de teste, o Bitcoin estava em $78 mil e por eu ter comprado todos os dias, eu fiz o preço médio de $86 mil e eu estava aí com quase 10% de prejuízo. Porém, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Bitcoin já passou de $95 mil, então eu voltei a estar aí no positivo. Enquanto isso na caixinha, eu coloquei R$300 e de rendimento eu tive R$2,12. Lembrando que cada investimento tem seus fundamentos. Interessante, né? Interessante essa situação aí. Vocês estão por dentro de investimentos? É interessante também ver essa situação. Olha isso aqui. Agora foi a vez do Girão. Eu lhe pergunto aqui, mesmo não sendo a sua responsabilidade direta, mas o senhor era o secretário executivo. O senhor lembrou ao ministro Lupe que ele se comprometeu de colocar na próxima pauta? O senhor, que é funcionário público de confiança, insistiu para que se buscasse a verdade com relação a esse assunto, que poderia ter evitado esse escândalo todo? Quero saber isso. E se o senhor pede desculpa à população por não ter cumprido o seu papel como cidadão, inclusive, de pedir para incluir na pauta esse assunto desde junho de 2023. Senador Girão, foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Pelo contrário, foi a imprensa que descobriu
E EPF não é órgão de governo, é órgão de Estado. Do Estado brasileiro, tá? Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. Vez, vou dizer diversas vezes, se vai dizer diversas vezes, mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. A imprensa brasileira... Da mesma forma que o Mensalão e Petrolão, que o senhor disse que o seu governo acabou com essa farra. Acabou mesmo. Mas o seu governo no Mensalão, no Petrolão, parece que fez parte dessa farra. Então a gente está numa situação aqui... Ah, é pra cima dele, Girão. Olha só, né, cara? Brincadeira uma coisa dessa. Agora olha isso aqui, olha isso aqui. Sem receber, terceirizadas dos Correios paralisam a entrega de cargas. Sem pagamentos, empresas terceirizadas de transporte dos Correios de todo o Brasil resolveram cruzar os braços. Em Minas Gerais, cerca de 300 caminhões estão parados nos pátios. Juvenal Rodrigues Mendes... 300 caminhões, cara. É dono da empresa LGP Transportes. A companhia é uma das maiores prestadoras de serviço dos Correios no estado, com 100 carretas. Só para a LGP, os Correios devem cerca de 15 milhões de reais. Para manter o negócio e honrar com os pagamentos dos funcionários, o empresário pegou diversos empréstimos. A empresa, que não recebe de modo integral desde dezembro os valores devidos, já acumula uma dívida que ultrapassa os 8 milhões de reais. Estão pegando aleatoriamente qualquer veículo na rua, de qualquer transportadora ou outra, sem logomarca, e contratam esses caminhões que não estão cientes dessa inadimplência que vai no futuro cair na situação que eu me encontro. Outras 7 empresas de diversos portes. Enquanto isso, quem ficou sabendo aí que o Gilberto Gil foi agraciado, né? Foi agraciado com dinheiro aí da cultura, né? Os bancos adoram uma administração petista. Então nós estamos caminhando para a extinção da classe média no Brasil. Então, eu falo com convicção. Aí vai ter só rico e pobre. Existe uma revolução socialista silenciosa no Brasil. Que é a transformação dos brasileiros independentes do Estado, a dominação do Estado por partidos. Isso é revolução socialista. Porque você perde a propriedade privada, você começa a trabalhar mais para o Estado do que para você e transfere a sua renda da sua empresa para um Estado corrupto, inchado e ineficiente. Porque se o juro continuar absurdamente elevado desse jeito, a construção civil vai sentir. Já está sentindo e vai sentir. Então, a gente está voltando àquela época que a gente só podia comprar celular e tênis financiado. É uma tragédia. É uma tragédia para a classe média. Você não pode financiar mais nada. Porque no médio e no longo prazo, o juro é impagável. Está acabando o dinheiro, inclusive, da Caixa. Por quê? O governo, para tributar, nós falamos sobre isso hoje do Taxad, a pessoa física podia aplicar em LCI e LCA, com 90 dias ela tinha liquidez. Olha só, hein? Aí eles passaram para 1 ano a LCI, depois voltaram para 10 meses. Então você tem que esperar 10 meses para ter liquidez. Quem no Brasil tem dinheiro para ficar parado assim, sem liquidez por 10 meses? Você não sabe o dia de amanhã. Então esse dinheiro desapareceu, que era um dinheiro sem tributação, né? Você não pagava imposto. E todo mundo teve que voltar a aplicar nos fundos e dar dinheiro para os bancos. Olha só o que ela trouxe aí. Eu não me lembrava disso. Tá? Será por isso que a Miriam Leitoa... Leitoa não, cara, você falou isso. É Mira Leitão, né? Ela falou isso daqui. Eu acho que a gente tem que olhar de forma muito pragmática essa questão da privatização, porque como realmente precisa de uma empresa de Correios, o que o governo diz é o seguinte: não, o Brasil é um país enorme e é a única empresa, disse o presidente estatal, a única empresa que chega a todos os lugares, porque as empresas privadas querem ficar só com o filé mignon. Então, o Brasil precisa estar todo conectado. Isso é verdade, mas isso se resolve com uma boa regulação. Vamos lembrar que é a mesma coisa que se dizia sobre Telebrás. Não podemos privatizar a telefonia, porque e as pessoas que estão desconectadas, e o orelhão, que ninguém vai querer investir porque vai dar prejuízo. Entendi, ela tá falando a favor ou contra a privatização? A morde é sopra, é? O que aconteceu? Na época, o governo Fernando Henrique fez uma boa regulação, um bom plano de outorga, e falou o seguinte: vai ter que ter a orelhão sim, até o dia que o orelhão deixou de existir, por razões que não precisava mais. Mas foi quando a conexão entre os brasileiros mais aumentou, foi após a privatização da telefonia. Então, esse interesse nacional ele pode ser resolvido com uma boa regulação. De fato, as empresas estatais, a maneira como ela se escolhe diretor, presidente, são determinadas por grupos políticos que estão em torno do governo. Isso é muito lesivo aos interesses da própria empresa. Pois é, e na época do capitão era só lucro, né? E o que a Miriam Leitão fazia? Alguém consegue me lembrar? De noite, né? Partindo pra cima, falando A, B, C, D, não lembro. Agora, do nada, ela vem assim como se, né, nada tivesse acontecendo, como se não, mas por quê? Eu não sei, e por que será? Calma aí, Marrel, calma aí, olha isso aqui. O X feito pelo Banco Central traz um rombo, despesa acima da receita. O fluxo de caixa está no vermelho, resultado negativo acumulado.
mais de 6 bilhões de reais em 2024. Quem poderia imaginar? Em janeiro desse ano, déficit de 1 bilhão. Nessa conta não entram, por exemplo, bancos públicos. Estão 20 estatais federais, 11 com déficit. O governo diz que déficit é diferente de prejuízo. E que estatais têm usado dinheiro em caixa para fazer investimentos. Muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. O Tesouro não vai arcar com isso, a gente já explicou isso. Não é um rombo. É o pior Não chama de rombo. Mas olha aqui, ó. A gente já explicou isso, não é um rombo. É o pior resultado em 23 anos, desde o início da série histórica. Aí que vem esses dois lados e o governo falando muito que não, na verdade, as estatais estão saudáveis, e o mercado falando, não, mas a gente está colocando dinheiro público em volume significativo nas estatais, sem saber qual que vai ser o retorno que ele vai dar. Pois é. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Você que chegou até o fim de mais um vídeo, comenta, eu assisti ao vídeo todo. Fui, valeu!